Capítulo 501 O Expresso do Vazio e Os homens sempre foram criados e nascidos para a guerra. O conflito sempre foi algo em que fomos realmente bons e agora, Cole parecia ter caído em uma zona estimulada e controlada por nada além de um apetite por violência pura e absoluta. Cole balançou sua lança para a esquerda, deixando atrás de si uma energia verde que Gabe a tornou ainda mais poderosa do que o normal. Cole era como uma árvore, suas raízes plantadas solidamente mesmo dentro do vazio, enquanto ele resistia ao ataque dos Voidlings. Por um momento, Azrael até teve que parar de lutar apenas para assistir, entender e saber. Cole acolheu os números, se fosse ele, já teria encontrado uma maneira de sair daqui. Cole era um homem de ferro com um coração de ferro, resiliente e construído de tal forma que poderia fazê-lo continuar por eras. Cole é um exército de um homem só, um matador de exércitos, enquanto Azrael era um matador de homens. Mas mesmo com tudo que tinha em seu arsenal, ele não conseguiu derrubar Cole, e agora ele entende o porquê. Ele não sabia se era o mesmo, ele gostaria de pensar que sua propensão ao crescimento era louca. Afinal, ele quase em várias ocasiões quase tirou Cole de sua miséria. Mas para Cole, o termo "o que não te mata só te torna mais forte" não poderia ser mais verdadeiro. Ele estava crescendo, a cada golpe e estando aquela lança, seus movimentos se tornavam mais e mais seguros de si. Em algum momento, Cole até parou de usar técnicas. Ele era rápido e, como estava em constante movimento perpétuo, mesmo quando parecia que ele estava parado, Cole ainda estava se movendo. Tudo o que Azrael conheceu em toda a sua vida foi assassinato, e durante tudo isso ele nunca conheceu a derrota. Talvez em algum lugar ao longo da linha ele tenha ficado um pouco arrogante, destemido e tão seguro de si mesmo e de seu poder. Mas Cole foi um teste de realidade em uma escala épica, porque para um dos dois, apenas uma pessoa entrou nesta masmorra poderosa do título Paragon. Mas através de suas batalhas, repetidamente, toda vez que Cole era levado ao precipício, ele de alguma forma encontrava uma maneira de sobreviver. E ele não apenas sobrevive, ele cresce, ele evolui. Sua técnica, mentalidade e a maneira como ele utiliza suas estatísticas e habilidades mudam a cada segundo de acordo com o seu oponente. E enfrentando Azrael, Cole havia crescido. Ele havia dominado suas estatísticas e técnicas, talvez não em grande extensão, mas o suficiente para que ele pudesse enfrentar, 1 contra 100 Voidlings enquanto o próprio Azrael estava tentando lidar com 7. Eles eram como dois lados da mesma moeda, isso não o tornava mais fraco do que Cole. Pelo contrário, Azrael nunca mais se desprezaria ou colocaria alguém acima dele. Mas letal e preciso era o que ele almejava, mas Cole. Destrutivo, preciso e expansivo. Seu alcance, técnicas e habilidades eram fenomenais. Cole virou a lança, batendo o lado plano do topo na cabeça de um Voidling e afundando-a no meio. A criatura virou pó antes mesmo de chegar ao chão enquanto Cole esfaqueava a ponta da lança para trás e para cima, pegando um Voidling que tentou emboscar por trás no intestino, bem a tempo de uma foice de sombra cortá-lo ao meio de cima. Sob o olhar atento de Razor, Cole dançou seu caminho através do vazio. Em algum momento no meio da luta, suas pernas começaram a falar com o mesmo relâmpago preto e branco. Cole ficou mais rápido, seu corpo deixando um rastro ilusório enquanto ele se movia de Voidling para Voidling agora, desta vez leve a luta até eles enquanto Methuselah foi trocado pela arma favorita de Cole, Black Malachi. Black Cut fez sua estreia quando mais de uma dúzia de Voidlings foram cortados ao meio. Cole girou Black Malachi enquanto girava e esmagava novamente. Desta vez, infundindo o conceito de status cósmico na arma, enquanto estrelas ganhavam vida na superfície da lâmina negra de Malachi enquanto Cole esmagava da esquerda para a direita, cortando o horizonte. Uma luz negra prateada explodiu de Black Malachi enquanto uma linha fina que se estendia até onde os olhos podiam ver, foi lançada para a frente. Parecia se mover lentamente, mas ao mesmo tempo era um corte, um ataque que carregava todo o poder da estrela com ele, bem, não todo o poder, mas o suficiente para que até o vazio tivesse que reconhecer o que Cole acabou de fazer.
O corte ganhou velocidade, drenando energia de Cole até que ele ficou com apenas uma ninharia, aproximadamente 5%. O corte simplesmente não parecia querer terminar, pois continuava, cortando dezenas e dezenas de Voidlings, chocando não apenas Razor e Azrael com a técnica, mas também a si mesmo. Seu status cósmico e sua arma Black Malakai descobriram uma sinergia oculta. A técnica, Midnight Horizon, foi compreendida por 17%. Você compreendeu a técnica Rift Strider, Stride em 88%. Cole cortou a sequência de notificações que o esperavam depois disso. Ele ainda estava no meio de uma luta. Ele observou enquanto a linha prateada enegrecida que dividia o horizonte em duas metades iguais desaparecia, e o vazio era inundado pela escuridão novamente enquanto uma batida pulsante profunda era ouvida através dele. Dum-dum, babamp, dum-dum, babamp, asterisco. Que porra é essa? Razor gritou, enquanto da tempestade do vazio, um rosto, muito maior do que até mesmo o trem em que estavam, os olhava. Era como se um Voidling tivesse se tornado um pouco mais humanoide, mas não fosse do tamanho da Estátua da Liberdade por pelo menos 3 vezes mais. Essa coisa era enorme e poderosa, tão poderosa que por um segundo Cole não respira. Não tenha medo, é um Void Nestling. A criatura responsável por abrigar e dar à luz todos os Voidlings que você acabou de matar. Ele não tem habilidades de combate e a energia que você sente dele é principalmente para criar e manter mais Voidlings. Ele provavelmente queria ver o que está acontecendo, especialmente com o resto de seus Voidlings morrendo. Ele não fará nada conosco. Boom! Asterisco. O motorista mal havia terminado de falar quando o Void Nestling destruiu uma carruagem, não a desalojando, mas amassando-a como uma lata de refrigerante, matando todos dentro brutalmente, e Cole se virou para dirigir e disse a ele: "Você estava dizendo?" As pálpebras do motorista se contraíram em aborrecimento enquanto ele olhava para sua carruagem de rubis. "Vocês deveriam matar essa maldita coisa, se não puderem me impedir." "Estou quase terminando." Cole assentiu enquanto se virava para encarar o Void Nestling. O inimigo na frente dele era tão colossal quanto Azrael veio para ficar ao lado dele. Cole riu enquanto dizia: "Vamos matar essa vadia primeiro, e depois vamos voltar a tentar matar um ao outro." Azrael, pela primeira vez em muito tempo, se não nunca, teve um sorriso genuíno quando disse: "Claro, por que não?" Fim do capítulo. Capítulo 502. O Expresso do Vazio. Cole deu um passo à frente e subiu no ar, subindo nele como se fosse uma plataforma, um chiado de energia explodindo ao redor de seus pés com relâmpagos cinza e branco, sua forma borrando para frente enquanto ele puxava Black Malakai e cortava para frente, estrelas nascendo sobre a lâmina da lâmina. O gigante Voidling ou Void Nestling, como o maquinista o chamava, cortou uma ponta de tentáculo com dentes serrilhados e ventosas de aparência horrível. A energia do vazio escuro se alinha e encontra o fino feixe de luz que Cole havia cortado. Boom! Asterisco. O Void Nestling destruiu o ataque de Cole como se não fosse nada. Mas o Rain Devil ainda tinha a tenacidade da humanidade, a pura vontade e audácia de estar diante de probabilidades impossíveis e usar o mesmo ataque novamente, esperando que fizesse a diferença e sabendo que não faria. Boom! Asterisco. O Voidling parecia ter um olhar irritado no rosto, mas Cole sorriu de volta e se virou para Azrael. "Somos só nós dois, então não podemos ser um grupo padrão. No entanto, parece que somos capazes de combater esse filho da mãe feio. Vou mantê-lo contido e aumentar o dano. Você faz a merda do assassino e o esfaqueia nas costas, e certifique-se de que seja seu melhor tiro. Não sei se podemos matá-lo, mas será necessária toda a nossa força combinada para ser capaz de nos manter vivos, e mesmo assim duvido que seria o suficiente para enfrentá-lo em uma luta." Cole rapidamente ignorou o prompt enquanto cortava, mudando Black Malakai de sua espada longa normal para uma espada grande, dando à arma ainda mais poder ao impulsioná-la com a ajuda de Storm Calling e Gravity Rings. Houve um som semelhante a um sino alto, do tipo que você ouve de relógios quando eles batem meia-noite.
Naquele momento, houve um clarão brilhante de luz, no entanto, não foi um clarão. A técnica em si era estranha, pois parecia que a escuridão havia explodido e rapidamente engolido todas as luzes ao redor da cabeça do Nestlin do vazio. Agora que ele não estava do outro lado daquela técnica, Cole tinha que dizer que era uma coisa linda. Escuridão comendo luz para cegar alguém, o oposto completo, mas ainda com os efeitos desorientadores de uma granada de luz. Sem mencionar a habilidade de interferir em seu status de adivinhação. Claro que Cole não contaria isso a Azrael. Mas havia algo a ser dito sobre o homem. Ele inventou uma técnica para mexer com a percepção de Cole, criando sem saber algo capaz de bloquear a precognição. O assassino fica ainda mais escondido. O próximo ataque de Cole acertou, e parecia que tudo estava errado, algo que não deveria ter acontecido, e a realidade aparentemente queria entrar em colapso. Roa RRGGGGGHHHHHHH. Asterisco. A criatura rugiu, passando de bestial para humano no final. Mas o rugido era intenso, liberando ondas de choque poderosas que estavam literalmente destruindo a realidade. O buraco na barreira era largo o suficiente para que uma pequena quantidade da onda de choque passasse, e com o maquinista ocupado, Cole não achou que Razor seria capaz de se proteger. Cole deu um passo à frente enquanto seu corpo desaparecia, bordas irregulares de preto e branco aparecendo, fendas deixadas para trás pelo movimento de Cole se abrindo por um tempo muito limitado, janelas para outras realidades. A maior fraqueza de Cole, velocidade, finalmente foi resolvida. Ele abriu os braços quando, anéis de gravidade, começou a empurrar para trás, aumentando a gravidade além de 100, girando enquanto a onda de choque ficava cada vez mais perto. Xirierirei. Asterisco. Era como passar vidro na parte de baixo de uma panela. Mas ainda assim houve um impacto significativo quando Cole foi empurrado para trás, metade dos ossos em seu peito se transformaram em carne moída, com um crânio fraturado e deformado. Ele caiu no chão, ainda vivo, mas gravemente ferido. Mas o Void Nestlin ainda estava de pé. Fim do capítulo. Capítulo 503. O Expresso do Vazio e V. Cole cuspiu para o lado. Ver aquele monstro ainda de pé era bem irritante, mas então de novo quando você está contra uma criatura ou um poder tão imenso, você tinha que esperar que tudo o que você fizesse seria semelhante a bater um ovo contra uma pedra. Havia apenas uma coisa, a criatura grossa não tinha absolutamente nenhuma defesa ou ataque, ela estava se defendendo utilizando ataques físicos. Isso mais do que falou muito sobre o nível de poder que ela tinha. No entanto, esta criatura era semelhante a uma rainha da colmeia para os Voidlings. É a mãe deles e eles são responsáveis por defendê-la e alimentá-la. Como tal, ela se desenvolveu de uma forma que focou suas habilidades e técnicas na gestão e produção de seus pequenos filhos. Bem, comparado ao seu próprio tamanho enorme de qualquer maneira, não havia nada de pequeno sobre os Voidlings. Como derrubamos essa maldita coisa? Cole pediu para se juntar a um em particular enquanto olhava mais de perto para o ninho do vazio. Azrael apareceu ao lado dele enquanto ele dizia: está severamente danificado, tem defesa suficiente para que possamos continuar a machucá-lo da mesma maneira até amanhã e ainda não seremos capazes de derrubá-lo. No entanto, seus gritos são tão poderosos que apenas esses foram o suficiente para causar danos extremos a nós dois. Você terminou ou quer que eu segure suas mãos para fazer você se curar mais rápido? Cole sorriu enquanto estendia a palma da mão para Azrael. Por favorzinho. Azrael fez uma careta, obviamente no momento em que Cole o tocasse, ele o drenaria de cada última essência de energia. Cole era uma pessoa muito perigosa para se ter qualquer tipo de contato físico, um equalizador sem medida, então os olhos de Azrael se arregalaram quando ele apontou para o ninho do vazio. Toque nele. Cole olhou para ele e ergueu uma sobrancelha em resposta. Então ele estreitou os olhos quando as palavras se registraram para ele novamente, enquanto ele perguntava a Azrael entre dentes. Cole teve seu braço direito inteiro até os ombros explodido em uma névoa sangrenta enquanto ele inclinava sua cabeça para o lado,
evitando o resto do feixe de energia, ventilação que o Nestlin do vazio usou para ferir Cole. Cole pisou no vazio, o raio mais preto do que branco enquanto ele pisou para baixo para escapar. No entanto, uma fenda rasgou o crânio maciço do Nestlin do vazio quando Cole reapareceu no trem, faltando um braço quando o Nestlin do vazio soltou um segundo rugido de dor, mas este estalou, enquanto a fenda pareceu entrar em colapso e sugou metade do corpo do Nestlin do vazio para dentro dela, deixando a outra metade sangrenta pendurada no vazio antes de se quebrar em fumaça preta que se fundiu com o vazio. Cole se virou e marchou até Razor, mas se abaixou para o lado no momento em que uma foice roxa com mais vibração do que as outras antes cortou o local onde ele havia ocupado anteriormente. Fendas apareceram quando ele apareceu com seu revólver apontado e colocado bem no crânio de Azrael. Ele apertou o gatilho. Bang! Asterisco. Azrael se moveu, sua velocidade, compreensão e controle da estatística cinética muito mais focados e aerodinâmicos do que os de Cole. A força que a bala gera ao sair da câmara foi o que ele pegou emprestado para mover sua cabeça, deslizando para fora do caminho do cano para a bala arrancar um pedaço de sua testa e crânio, enquanto ele, passo sombrio, se afastava, teletransportando-se para colocar alguma distância entre ele e Cole que ainda tinha seu revólver apontado com sua mão esquerda. Sua armadura havia se desalojado e se reformado em sua forma de rei lobo direto, enquanto Lyren soltava um rosnado babando para Azrael, desafiando-o a se mover enquanto Cole parava na frente de Razor e apontava para seu coto faltante. Algo está errado, Razor, meu braço não está se curando. O que você disse? Razor perguntou surpreso e Cole fez questão de repetir antes que o Rain mais jovem acenasse com a mão para ele. Eu ouvi você da primeira vez, o que há de errado com isso? Razor perguntou, mas foi o maquinista que respondeu. Ele foi comido pelo vazio, mesmo que você seja o próprio sistema, esse braço não vai voltar, ele está perdido para o vazio para sempre. Fim do capítulo. Capítulo 504 O Expresso do Vazio V. Cole piscou algumas vezes enquanto se concentrava em seu corpo. Ele havia se curado. Ele olhou para seu braço direito, ou o que costumava ser seu braço direito, e tudo o que ele podia ver é que ele havia terminado em um toco liso de pele preta e macia. O vazio é a ausência de tudo, o nada supremo que ganhou forma. Qualquer habilidade, técnica ou capacidade de cura é anulada diante dele. Cortes ou ferimentos causados pela energia do vazio são incrivelmente difíceis de curar ou curam muito mais lentamente do que a capacidade de cura de um humano normal. Além disso, mesmo se você tivesse a chance de se curar, você está no vazio. Um ferimento direto como esse nem mesmo curaria, mas seu corpo aceitou a perda e selou a ferida, e de forma bastante limpa também. Tenho que admitir que seria uma boa característica para se ter no vazio. O maquinista disse a eles enquanto se aproximava, ambos Azrael em guarda um contra o outro e contra o maquinista. Agora que consertei meu trem, podemos começar a discutir como lidar com vocês dois, a punição por mexer com meus negócios e destruir meu precioso expresso. No momento em que o maquinista começou a falar sobre isso, ajudantes de ônibus, garçons, seja lá como eles eram chamados, aquelas pessoas que trabalham em trens apareceram ao redor dele e de Azrael. No entanto, esse grupo de pessoas, todos os 5, 2 para Cole e 3 para Azrael, tinham poder suficiente para ofuscar o que Cole e Azrael tinham. Você foi colocado sob um GEAS. Ao assinar este GEAS, você assina 1001 anos de sua existência ou de sua linhagem, dependendo de quando o conjurador deste GEAS vier cobrar. Para servir como um orgulhoso funcionário e membro do Void Express. Azrael deu uma olhada no prompt do sistema e disse: eu nunca terei filhos e tenho certeza absoluta de que não serei seu funcionário. Cole, por outro lado, parou por um momento, lendo-o cuidadosamente antes de dizer: se for punição, não tenho medo. Vou servir, mas essa merda sobre minha linhagem, tire isso da porra. Não vou assinar a vida do meu filho ou de qualquer um dos meus descendentes para servir como seus lacaios por 1000 anos. Caramba, vou servir por mais 1000, mude isso. O maquinista levantou uma sobrancelha para Cole, balançou a cabeça e riu.
Cara, isso não é uma negociação, e falando francamente, eu não escrevi isso. O mesmo acordo foi oferecido a mim, mas eu nunca tive filhos, então você pode ver, estou preso. E estou preso assim há 10.000 anos, o sistema impõe as regras do expresso do vazio. E essas são regras e termos que estão em vigor desde que o sistema despertou pela primeira vez. Então não haverá mudança de nada ou coisa alguma. Você aceita o acordo ou morre, e como esse é um sistema de punição imposto, sua escolha foi feita por você. No momento em que Cole ouviu isso, houve um som semelhante a 1000 explosões acontecendo em sua cabeça. Seu braço esquerdo foi arrastado para o chão enquanto uma tatuagem dourada era gravada em seu pulso, um símbolo de um trem com as palavras Void Express escritas abaixo dele. O grunhido de dor que ele ouviu de Azrael deixou mais do que óbvio para Cole que o assassino também havia sido marcado. Bem, agora que tiramos isso do caminho, deveríamos estar chegando na sua parada, agora saia do meu trem. Fim do capítulo. Capítulo 505 De volta para casa. Estou indo com ele. Cole simplesmente disse, enquanto apontava para Razor, fazendo o maquinista zombar enquanto acenava para eles. A criança teria vagado pelo vazio por um tempo antes de aprender a encontrar o caminho de volta para seu corpo, ou assinar sua alma para mim e servir no meu expresso por toda a eternidade. De qualquer forma, ele é inútil para mim, então você pode ir com ele, agora saia. As palavras do maquinista pareceram rasgar o vazio, fazendo-o parar bruscamente enquanto ele avançava para engolir Cole, Azrael e Razor. Cole levou apenas um momento para perceber que o trem havia realmente acelerado e os deixado pendurados no vazio, de alguma forma saindo debaixo de seus pés em uma fração de segundo. Cole correu para frente e segurou Razor enquanto a escuridão os engolha. Cole sentiu-se torcido, virado para a esquerda, para a direita, de dentro para fora enquanto o vazio cuspia os três sobre os céus do deserto do Saara. Razor encolheu, sua forma ficando pequena até ficar do tamanho de um cachorro quente. Cole reconheceu e sentiu o Rainbow ressoar com ele agora, e foi o suficiente para Cole saber que esta era na verdade a alma de Razor, ou sua consciência, não o próprio Razor ou seu corpo. Isso é o que estava faltando, tornando impossível para o garoto acordar. Cole o segurou mais perto enquanto ele girava seu corpo e usava anéis de gravidade para interromper sua descida, enquanto simultaneamente usava chamada de tempestade para cobrir toda a área e cobri-la com uma fúria de raios. Mas Azrael já havia partido há muito tempo, sua voz era a única coisa que restava. Teremos essa dança novamente no futuro, não terminará até que seu nome seja riscado da minha lista ou eu esteja morto. Mas até lá, viva uma boa vida, diabo. Cole não respondeu. Ele largou suas técnicas ao pousar no topo de uma duna, um camelo perdido o observando, com um olhar perplexo, provavelmente se perguntando de onde veio esse homem estranho do céu. Cole não tinha certeza se era a Terra, porque, falando francamente, isso poderia ser outro truque. Morgan. Mas o nível 100 foi, ou melhor, é uma virada de jogo para a humanidade. Ele teve que mudar sua abordagem, mas mais do que isso, ele percebeu que talvez esses andares diferentes não devessem ser passados tão cedo. Cole percebeu que, enquanto a dificuldade aumentava e levava cada vez mais tempo para encontrar os próximos andares, ele percebeu que talvez fosse melhor ir mais devagar. Porque toda vez que as coisas mudam para pior, é sempre quando eles desbloqueiam um novo andar, acelerando a deglutição de seu universo. Então talvez fosse melhor para eles se concentrarem no acúmulo de poder em vez de correr para obter todos os benefícios antes que outra pessoa o faça. O inimigo ainda está lá fora, além do espaço e do tempo, e do vazio e do abismo. Mas Cole estava esperando, quando eles chegarem aqui, ele estará pronto. O som de um helicóptero zumbindo à distância foi ouvido quando Cole levantou a cabeça para ver um helicóptero preto cortando o ar em sua direção. Ele se levantou imediatamente enquanto movia os olhos em direção a ele, ampliando naturalmente como uma águia para ver o piloto, mas o vidro estava escurecido,
e logo abaixo dele havia metralhadoras enormes que estavam começando a girar enquanto miras de alvo surgiam por todo o seu corpo. Cole suspirou. Morgan, quem são esses caras? Desculpe mestre, essa seria a força-tarefa do Conselho Mundial que foi solicitada para impor e controlar todas as atividades RAIN na Terra. Eu tenho que remendar todas as minhas comunicações na Terra através dos relés deles, eu não tive que fazer isso, eles estão com medo de mim, mas eu limitei minhas funções à Torre Negra, eu só estou aqui porque você me chamou mestre. Parece que eles decidiram nos trair. A senhora ainda está a 20 minutos de distância, e dado o seu estado atual, você seria capaz de esperar antes que eles cheguem aqui, mestre. Cole riu enquanto se sentava novamente, esperando que eles se aproximassem. Ele queria ver se eles tinham algo a dizer, porque com toda a honestidade ele já estava bem cansado de toda a luta, ele realmente não teve tempo para descansar. E com a maldita dilatação do tempo no vazio, meses de fadiga estavam se aproximando dele rapidamente. Ele preferia usar essa estatística de nobreza e ver se ter um braço o tornou menos carismático. Ou você poderia simplesmente me soltar na forma Animec completa contra eles, tenho certeza de que aquele helicóptero seria um bom brinquedo para mastigar. Cole sorriu ainda mais enquanto balançava a cabeça novamente e relaxava, Lyren sangrando para se reformar em sua forma Pup do caos. O helicóptero se aproximou, mas não tocou o chão, pois suas armas giravam mais rápido. Cole, por outro lado, estreitou os olhos quando Lyren perguntou. Quais são as chances? Esses idiotas vão cagar primeiro e nunca mais fazer perguntas. Provavelmente em torno de um Lyren 100% jovem. Então eu posso brincar com o helicóptero, certo? Este lugar é incrível, posso? Cole olhou para o Pup, depois de volta para o helicóptero enquanto ele abria fogo. Claro, por que não? Acabe com isso, Lyren. Modo Animec. Fim do capítulo. Capítulo 506, Vazio Tocado. Cairo, Egito. Azrael surgiu das sombras em uma rua bastante isolada. A agitação da grande cidade do Cairo era uma sinfonia de ruídos que se elevavam no ar para encobrir sua presença. Ele levou um minuto para respirar, encostando-se em uma parede aleatória enquanto ria para si mesmo enquanto ao mesmo tempo fazia uma careta de dor. Seu pulso ainda parecia estranho devido ao geas que havia sido forçado a ele e Cole, olhando para trás, talvez ele não devesse ter sido tão libertino em sua tentativa de escapar de Cole. Mas em sua defesa, suas emoções, algo que ele realmente não achava que tinha sobrado, estavam por todo o lugar e Cole tirou grande vantagem disso. Mas agora que as coisas finalmente tinham desacelerado o suficiente para ele respirar, ele percebeu que seus nervos estavam à flor da pele, seu foco aguçado e isso porque a cada segundo que passava, Azrael tinha essa sensação intensa de que Cole o estava observando, e que de alguma forma ele estava atualmente no próprio quintal de Cole. E esse era o significado do choque de Azrael e do encontro com Cole. No final das contas ele foi forçado a crescer, de mais de uma maneira, conforme ele se aproximava cada vez mais do sonho de seus criadores de um ser de uma raça perfeita. Único e o único de sua espécie. Quem diria que a jornada para essa perfeição está tentando matar um homem que, falando francamente, a essa altura, Azrael sentia que o universo inteiro estava tentando proteger. Ele olhou para seu braço e viu veias pretas esticadas sobre sua pele. Ele podia sentir isso dentro dele, o vazio, engolindo e torcendo suas entranhas como um veneno. Talvez a morte não estivesse muito longe de Azrael, mas mesmo assim, mesmo que o vazio o engula, ele se divertiu. Lutar com sua vida no limite, onde a situação poderia mudar a qualquer minuto, havia despertado algo nele que ele nunca pensou que estivesse lá, e ele esperava alimentar essa coisa que foi despertada, deixá-la crescer. Porque qualquer que fosse esse sentimento, que o deixava tão ansioso para sair e procurar uma briga, ele absolutamente amou isso. Ei, garoto, eles me encontraram. Esta seria a última mensagem que eu poderia enviar a você, já que preciso ficar no subsolo por um tempo.
Mesmo depois do expurgo do Conselho Mundial, parece que grande parte de nossa liderança foi infectada e corrompida por invasores. Os governos não vão nos ajudar. Eles agora estão financiando a pesquisa e os experimentos. Espero que essa tempestade passe antes de você retornar. Azrael, sinto muito, garoto. Adeus. Seu contato, Stinkitone, morreu. Neural Dome Offline. Foi um golpe atrás do outro para Azrael enquanto ele estava ali olhando as mensagens. A palavra falecido se destacou para ele enquanto ele sorria, uma única lágrima, provavelmente as únicas lágrimas que ele já derramou em sua vida, escorreu por sua bochecha enquanto ele cerrava seu punho firmemente. Bum! Asterisco. Sombras e trevas saíram de seu corpo, explodindo os prédios de ambos os lados dele em pedacinhos enquanto um prompt do sistema aparecia na frente dele. Sua linhagem encontrou sinergia com o vazio. Você desenvolveu a característica. A dor que ele estava sentindo desde que retornou à Terra desapareceu quando Azrael desapareceu daquele local, deixando destruição para trás enquanto a ira e a raiva que Cole havia comido voltaram com força total. O vazio agora nascido em Azrael comendo-o, a sede de vingança retornou, e desta vez ele a teria, mesmo que tivesse que transformar toda a terra em vermelho sangue para isso. Passo da Sombra. Fim do capítulo. Capítulo 507. Medidas nucleares. De volta ao deserto. Lyren disparou para frente, levantando uma nuvem de areia, enquanto sua forma gigante de lobo saltava das areias do deserto para colidir com o helicóptero. Uma de suas lâminas atingiu Lyren, arremessando o Animec para longe, mas ainda deformando a lâmina ao enviar o helicóptero para a esquerda. Mas Cole observou enquanto seus motores secundários ganhavam vida imediatamente, endireitando o helicóptero e salvando-o de um acidente bastante desagradável, até que Lyren se aproximou e bateu na cauda do helicóptero para fora do ar. Os gritos do piloto e do passageiro foram divertidos para Cole enquanto eles pediam reforços e gritavam em seus comunicadores sobre um cão-lobo mecânico gigante. Cole riu, não há lugar como o lar. O helicóptero entrou em um giro descontrolado, Cole teve que dar adereços ao piloto. O homem tinha muito controle, muito mais do que Cole teria pensado ser possível. Mas, novamente, isso é esperado, mesmo com um braço, Cole era perigoso, eles só enviariam os melhores atrás dele. Ruoshi. Asterisco. A atenção de Cole foi atraída para um raio de luz no céu que estava chegando cada vez mais perto dele. Ele franziu as sobrancelhas, ignorando Lyren enquanto o gigante Animec pegava o helicóptero no ar, segurando sua cauda em sua mandíbula, impedindo-o de cair enquanto ele começava a correr pelo deserto ao redor dele. Morgan, o que é isso? Cole perguntou, enquanto inclinava a cabeça para o lado, seus olhos se estreitando em aborrecimento com o que ele suspeitava que fosse. Não é bom, mestre. Um alerta acabou de ser emitido para a área, aparentemente o Conselho Mundial está testando novas ogivas nucleares subsônicas letais. 10 vezes o rendimento por 10 vezes menos o raio. Uma ferramenta de morte muito focada, eles realmente querem matar você, mestre. Esta foi provavelmente a melhor arma que eles poderiam atirar nele enquanto ele estava no mundo. Qualquer coisa além disso e eles correm o risco de foder a atmosfera da Terra ou destruir o planeta como um todo. Mas com eles indo tão longe, isso só fez Cole se perguntar ainda mais o que tinha acontecido enquanto ele estava fora. Só se passaram 4 meses, como tanta coisa pode mudar em apenas 4 meses. Uma ogiva nuclear inteligente, uma arma viva de genocídio em massa, isso é tanto. Caos. Cole disse enquanto usava a gravidade para comprimir a explosão, tornando-a cada vez menor até que ficasse do tamanho de um ovo e brilhasse com uma luz penetrante. Você acha que Perônico vai amar esse novo brinquedo Razor? Cole perguntou à consciência diminuta de seu irmãozinho adotivo. Eu prefiro que você me dê as coisas que eu posso fazer com isso. Poderia fazer uma poção que faria qualquer um que bebesse explodir. Cole franziu as sobrancelhas. Quem beberia uma poção que os faria explodir? A consciência balançou a cabeça enquanto dizia com um tom prático. Eles não vão saber que é uma poção que supostamente os faz explodir.
Cole riu quando o som de outra aeronave, desta vez um jato, chegou ao alcance. Ele desativou anéis de gravidade, quando a primeira coisa que notou foi o símbolo de um lobo negro, sentado sob uma árvore noturna sob um céu noturno. Não era o logotipo do Conselho Mundial, era o símbolo da Companhia do Lobo, sua matilha. Cole soltou um suspiro de alívio enquanto esperava o jato parar na sua frente, pairando acima dele. O jato nem havia pousado quando todos os lobos pularam, nem todos estavam aqui, apenas cerca de uma dúzia deles. Eles rapidamente se moveram ao redor de Cole, formando um perímetro enquanto olhavam ao redor para garantir que não havia ameaça a Cole. Ele sorriu, eles eram mais fortes, todos eles. Raens cresceram a uma taxa extremamente rápida, mesmo apenas um dia é o suficiente para um Raen eclipsar completamente sua competição. Eles buscavam batalhas e provações, como aço através da chama. Quanto mais calor eles passavam, mais resistentes eles se tornavam. Ezzy seguiu logo depois de uma longa confarida, antes de Teila fechar a retaguarda. Cole respirou fundo, ela era diferente. Ela obviamente havia se tornado o que ele era, um demônio, mas ela tinha padrões de escamas azuis e roxas, em sua pele, uma cauda ou caudas em forma de ponta de lança dividida, olhos e asas dourados, enormes asas pretas e roxas. O coração de Cole se partiu quando ele olhou para o rosto dela, mas apenas um olho o encarava de volta, o outro coberto por uma mancha prateada. Ele realmente perdeu muita coisa. Fim do capítulo. Capítulo 508 Reunião e... Você está me olhando como se eu não fosse mais bonita. Teila disse enquanto caminhava até ele, ela sempre foi alta, e parece que a raça Raen era muito semelhante a outras raças animais. Cole notou que as mulheres eram maiores e mais altas. Teila estava olhando de volta para ele olho no olho e nem um pouco para ele como ele se lembrava. Você nunca pode ser nada menos que perfeito para mim, eu deveria ser a única preocupada, sou aleijada agora, só tenho um braço. E como me disseram, fiquei fora por 4 meses quando nem sequer passou meio-dia para mim, você pode não me amar mais. Quando se trata de emoções, os Raens nunca foram de falar muito, era melhor apenas mostrar, e Teila estava quase brilhando com a forma como a emoção do amor sangrava dela. Cole riu, ele sabia de muitos homens que realmente gostariam de saber o que suas mulheres estão pensando ou realmente sentindo sobre eles. Ser um Raen era quase o que você chamaria de uma experiência de salvar vidas. Esperei 3 anos para você decidir que sou bom o suficiente para você. Você espera que tudo isso mude em apenas 4 meses. Claro que todos nós consideramos você desaparecido, mas nesta nova realidade não anunciamos um aspirante morto ou desaparecido até depois de 1 ano, nova lei maluca. Eu estava preocupado, e eu não mentiria, cada noite tem sido um inferno sem você. Eu tinha fé, eu podia sentir você sempre, baby. No meu coração, nosso bebê também, ela sentiu você até agora, com dor, machucado, mas vivo. Você está aqui agora, e eu juro que não vou deixar você ir a lugar nenhum novamente. Teila disse a Cole com lágrimas nos olhos enquanto ela dava um passo à frente em seu abraço, finalmente chorando lágrimas que vinham se acumulando em 4 meses. Após o expurgo do conselho, muitos homens e mulheres de negócios sentiram que esta era uma chance de se colocarem na situação política e manter a ordem. Muito mais dinheiro, trabalho e infraestrutura chegaram à Terra e a outros lugares, mas isso porque algumas das pessoas agora no Conselho Mundial são habitantes que vivem aqui escondidos há muito tempo. A Terra tinha muitos acordos com muitas forças fora de sua realidade. Tentei manter todos os acordos sob controle, mas com você ausente, não demorou nem 1 mês para eles começarem a dividir a Terra e deixá-la em uma bandeja de ouro para seus novos aliados. Eu a mantive o mais controlada possível estando no conselho. Cole segurou a mão de Teila enquanto eles subiam no jato com todos os outros e ele decolou do chão, lançando uma nuvem ondulante de areia que cobriu seus corpos antes de subir cada vez mais alto no céu antes de disparar. Cole, no entanto, ainda estava ouvindo sua esposa. Eles não conseguiram nos enfrentar, pelo menos não cara a cara.
Tivemos algumas sanções e embargos. Meus negócios estão sendo boicotados e o Conselho Mundial compra deutério de mim com um corte de 35% do preço de mercado. Uma situação irritante, mas o deutério é tão caro e até valioso para o outro universo que, mesmo com o corte, ainda estou ganhando muito dinheiro, sem mencionar a capacidade de viajar para qualquer um dos nossos territórios reconhecidos do Vale Rain. Consegui administrar tudo da melhor maneira possível e cuidar dos meus negócios sem que o Conselho Mundial tivesse os olhos em mim. Mas isso é só na Terra. Fora dela, o Vale Rain fez alguns grandes negócios com corporações poderosas de todo o universo, bem, do outro universo. Que nos traz de volta à sua pergunta original. O sétimo andar tem uma civilização interestelar, uma muito mágica, visto que eles têm masmorras, mas uma civilização interestelar, no entanto. Um pequeno empresário, bem, pequeno para o outro universo, mas para a Terra, seus ativos teriam sido sozinhos, comprou todas as grandes corporações da Terra com algum troco de sobra. Ele escolheu se tornar um Rain, mudar suas operações para o Vale Rain junto com sua família, e enquanto o resto da família é legal, seus filhos especialmente. O homem tinha um problema, e foi esse problema que o levou aos Rains, um apetite insaciável e incontrolável pelas esposas de homens poderosos. Ele veio, por mim. Fim do capítulo. Capítulo 509, Reunião II. Cole levantou uma sobrancelha irritada, mas Teila deu um tapinha em seu único braço restante com um sorriso no rosto. Cole era na verdade uma pessoa muito ciumenta, e tendo poder como ele tinha e a mesma mentalidade, ele não iria se incomodar tentando controlar suas inseguranças. Na verdade, esse é o trabalho de Teila, mas se isso o incomodasse o suficiente ou se ele estivesse aqui, ele teria apenas matado o homem, depois de uma castração, é claro, e pronto. Ele tinha muitas coisas com que se preocupar e seu coração tinha um espaço limitado para se preocupar com outros homens com desejo de morte. Mas ainda assim a ideia de homens atrás de sua mulher não lhe caía bem, ele não gostava nem um pouco. Bem, ele fez seus movimentos, cerca de 2 semanas depois que nosso bebê nasceu. Rains se recuperam do parto rapidamente, mas ainda assim, você sabe que ele deveria ter tido o decoro de dar tempo suficiente. Mas ele fez um movimento, e a depressão pós-parto pode ser algo e tanto, você sabe, e você também não estava aqui. Então, durante um de seus avanços, eu perdi o controle e o drenei bem na frente de seu filho mais velho. Ainda é um escândalo em casa. Mas eu estava com raiva, você sabe, até tirei sua alma apesar dos repetidos pedidos de seu filho, a fim de encontrar uma maneira de salvar seu pai, eu ainda apenas alimentei sua maldita alma para este garotinho fofo. Teila disse enquanto se abaixava para esfregar Lyren sob seu queixo. Acho que não preciso fazer nada. Cole disse a ela enquanto ela o abraçava e deitava a cabeça em seu ombro esquerdo. Não, querida. Estou feliz que você esteja de volta em casa, de volta para mim, para nós. Por favor, prometa-me, porque eu sei que pedir para você desacelerar seria como pedir para o sol não brilhar. Mas tire alguns dias de folga para descansar, ou assim que terminar o 7º andar, você dará um tempo. Há outras coisas com as quais se preocupar, mas pelo menos você estará perto de mim, de nós. Cole nem hesitou, ele disse. Todos estavam felizes em vê-lo vivo, uma recepção de herói. Era estranho porque na cabeça de Cole, ele era o cara mau. E ele amava ser o cara mau, mas ser tão amado era avassalador. Não fazia mais de 1 ano, quase 2, que ele estava vagando por aí machucado e quebrado pelo engano de Sarah. Agora aqui estava ele, um líder de sua própria nação, forte, um marido, um pai. Havia uma alegria genuína em sua vida, o que, francamente falando, era uma coisa estranha para um demônio ter. Mas eram bons sentimentos por toda parte. Mas a recepção ao retorno de Cole no lado terrestre foi pequena comparada ao que aconteceu quando ele chegou ao Vale Rain. Os gritos deles eram estrondosos, e sim, isso era principalmente porque havia muito mais pessoas do outro lado em Rain Valley do que em University Town,
que é como a cidade de Dungeon estava sendo chamada agora. Mas muito mais do que isso era que Cole podia sentir o vínculo de quase 15.000 pessoas. Raens, esta não era uma recepção de herói, mas de um pai. Cole se virou para Teila surpreso, mas foi Ezzy quem lhe deu uma resposta. Sim, bem, todos nós temos lutadores poderosos e tecnologia avançada. Mas como o resto do mundo também, o nível 100 mudou as coisas, tornou possível para todos começarem da mesma linha de partida e avançarem com base na compreensão e percepção. Nem todos os Raens são lutadores geniais como você, então está chegando devagar para alguns de nós. O resto do universo usou isso como uma desculpa para nos intimidar, alguns até disseram que não éramos mais humanos e qualquer coisa que valesse a pena sobre esta raça, é o progenitor desaparecido que provavelmente estava morto em algum lugar. E este é o chefe do povo Raen, se um de nós se sente mal, todos nos sentimos mal. Cole acenou com a cabeça em concordância, então em sua ausência eles têm intimidado seu povo. Bem, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo de jeito nenhum. Cole se virou e levantou a mão, e da mesma forma antes de partir, sua aura e carisma como líder eram muito mais do que ele jamais imaginaria. Vale Raen, estou em casa. Fim do capítulo. Capítulo 510, A Garota Diabo Mordedora. A Torre Negra surgiu à distância, e conforme Cole se aproximava cada vez mais dela, seu coração batia mais forte e mais largo, quase como se fosse sair do peito. O problema com esse sentimento agora, provavelmente tinha a ver com o fato de que todos os Raen também estavam sentindo isso. E quanto àqueles que sabiam o porquê, eles transmitiam até os ossos e atrás de Cole toda a sua civilização ria em seu nome. Cole estava com medo de entrar em sua própria casa porque ele estaria encontrando sua filha cujo nascimento ele tinha estado ausente ou pela primeira vez, diabos ela nem sequer foi nomeada, com Teila sendo inflexível que Cole tinha que voltar e nomear seu primeiro filho. Você sabe que ela não morde, muito. Os olhos de Cole se arregalaram quando ele se virou para a esquerda para ver sua mãe caminhando em sua direção com um sorriso, enquanto ele a abraçava de volta, enrolando-se no forte golpe em suas costas de seu pai, imaginando quando o homem ficou tão forte ou mesmo se tornou um Raen, porque ele estava parecendo bem. Embora ambos os pais ainda fossem demônios Raen em vez dos diabos que Teila e o resto do círculo íntimo de Cole haviam se tornado. Ela morde? Cole perguntou em choque enquanto se virava para olhar para uma divertida Teila. Era perônico, e no verdadeiro estilo perônico, o gnomo arquimago apareceu do nada e pousou nos ombros de Cole. Sua filha é um diabo, se ela não morde, então eu acho que há um problema com ela. Como você está, meu garoto? Vejo que você passou por algumas mudanças significativas, Teila, minha garota. Certifique-se de que seu marido não saia mais se aventurando, pelo menos por um tempo. Preciso abri-lo, quero dizer, preciso fazer alguns testes. Você pode olhar as horas, tenho que ir. E olá para você também, jovem Razor. Parece que ela acordou. Eu mal a coloquei para dormir antes de ter que ir buscá-lo. Cole assentiu enquanto deixava Teila levá-lo para onde ele precisava estar. Com toda a honestidade, embora fosse um pouco assustador para ele, isso ele admitiria. Não importa o quanto, quando jovem, ele ansiava pela ideia de ser pai, isso não significava que ele poderia viver de acordo com as expectativas dessa realidade. Ele fez uma pausa. Teila se virou para olhá-lo com um olhar questionador no rosto. Cole balançou a cabeça quando de repente foi dominado por um intenso ataque de pânico. Memórias de seus avós e o quão bagunçada sua família havia se tornado devido aos erros que cometeram como pais. Foram consequências de longo alcance que cada membro da família tenha sido manchado por essa escuridão, e agora aqui estava alguém novo prestes a nascer na mesma família miserável da noite, para um pai que a essa altura provavelmente tinha mais sangue em suas mãos do que a maioria dos líderes terroristas. Eu não estou pronto, olhe para mim. Eu sou um monstro, eu fiz coisas. Eu só, Baba e Oba-chan eles. E se eu me tornar como eles, e se eu também cometer tantos erros que a vida da minha filha estará uma bagunça?
Como eu já fiz, ó Deus! Eu já sou um pai ruim. Cole disse para si mesmo, sua voz saindo em um sussurro enquanto seu pai colocava uma mão em seu ombro. Você me viu matar um homem pela primeira vez quando tinha 3 anos. Você assistiu da janela do banco de trás do carro, pensei que estivesse dormindo, mas seus olhos estavam em mim enquanto eu cortava um homem em pedaços na frente de sua família. Eu me virei e lá estava você, inocente, mas com os olhos em chamas enquanto me observava. Eu os conhecia de todos os meus filhos, você era o mais parecido comigo. Não vou te aborrecer com os detalhes, mas matar aquele homem foi necessário, porque ele era uma ameaça ao futuro da minha família. Não é desculpa, mas eu sou um homem e vivo pela minha família, é isso que significa ser um homem. Esse é o verdadeiro valor de um homem e você não começa a ser um homem até se tornar pai. Faríamos qualquer coisa por nossos bebês, e você nos amará independentemente e nos entenderá melhor do que entenderia sua mãe. Porque o papai está lá para resolver as coisas, para que você possa ficar bem. Esse é um coração nobre que minha linda neta amaria mais do que sua bunda malcriada merece. Agora vá a um movimento e pare de desperdiçar seu tempo, ela está esperando, ela já pode sentir você. E foi quando Cole notou o vínculo extra. Uma trama de luz azul prateada que estava firmemente entrelaçada com todos os outros aqui. Mas mais do que isso era a conexão que tinha e o sentimento de ânsia. Mentalmente ela é apenas um bebê, mas os Rains nascem emocionalmente maduros, ao que parece. Ele é uma criança pequena de uma noite que estava esperando pelo papai. Cole sorriu, todos os medos ainda presentes, mas cheio de antecipação, ele só tinha que vê-la. Fim do capítulo.